Após 2 anos de hiato, eu tô finalmente de volta com a série de detalhes incríveis do Red Dead Redemption 2. Nessa série eu mostro uma série de detalhes e curiosidades interessantes que mostram como que esse jogo é o mais detalhado da história dos videogames. Neste 5º episódio eu vou falar do funcionamento do Red Dead 2 fora das câmeras, já que muita coisa interessante pode ser descoberta quando usamos o mod de câmera livre no PC. E para tornar esse vídeo ainda mais especial, ele vai contar com a ilustre participação de um dos melhores criadores de conteúdo do YouTube e TikTok, o Vander. E aí, gurizada, tudo certo? Aqui é o Vander. Bom, eu vou estar participando desse vídeo aqui a convite do AEG para mostrar uma curiosidade incrível que mostra como Red Dead Redemption 2 é um jogo incrivelmente detalhado. Então, se tu curtiu a participação do Vander nesse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do AEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa e a uma caneca exclusiva do canal do AEG. São 4 modelos de canecas disponíveis e o ganhador poderá escolher qual delas que vai levar para casa. E caso tu esteja em busca de jogos para PlayStation ou Xbox, saiba que a nossa loja parceira, a Friga Games, está com uma mega promoção em diversos jogos, desde os clássicos até os mais recentes lançamentos. A minha indicação fica pro Red Dead 2, que está saindo por apenas R$ 59,90 para Xbox. Outra oferta absurda é o EA Sports FC 24, que está saindo por apenas R$ 56,90 para PlayStation 4. E caso tu queira ainda mais desconto, basta usar o cupom canal do AEG ao finalizar a tua compra. Então para de perder tempo e clica agora mesmo no primeiro link da descrição para acessar a Friga Games e aproveitar as ofertas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós iremos começar esse vídeo em Clemens Point, já que nesse capítulo nós temos a missão opcional de pescar com Kieran. Além dela revelar algumas informações bem interessantes sobre o personagem, ela também é especial por conta dos inúmeros cenários que a Rockstar previu durante o desenvolvimento. Durante a cutscene, o Kieran fala que descobriu um lugar muito bom para pescar, e ele não estava errado, já que o local é lar de um dos 13 peixes lendários do jogo. Por conta disso, nós temos a possibilidade de pegá-lo durante a missão, caso o jogador ainda não tenha pescado ele durante o free run. O Kieran já avista o peixe logo na chegada, então basta equipar a isca especial de rio e pegá-lo para ver algumas reações bem legais do personagem. A primeira é caso o Arthur pesque o peixe lendário e o mantenha. You got it! Oh, amazing! Sure wish I was the one to catch it. Well, you ain't known for your luck, Kieran. Well, I guess I'll head back to camp now. Já a segunda é caso o Arthur pesque o peixe, mas por alguma razão decida soltá-lo. There's no point in me saying anything, is there? Oh, shut your mouth, you annoying fool. Think I really give a damn? Well, I guess I'll head back to camp now. Mas como eu falei, para pescar esse peixe lendário nós precisamos da isca especial de rio. Ela pode ser adquirida na loja de iscas em Lagras, depois de conhecermos o pescador Jeremy McGill. Mas caso tu ainda não tenha comprado ela durante essa missão, os diálogos já serão bem diferentes. O peixe lendário até vai aparecer, mas o Arthur não vai conseguir fisgá-lo. Inclusive, uma hora a gente até pensa que pegou ele, mas na hora descobre que é um peixe normal. Isso gera uma reação única do Kieran. You got it! That has got to be the one, right? No, it don't feel very big to me. No, that's not it. I don't think we have much chance. We need better bait. You might want to see if the stores around here sell anything better. I think I'm gonna head back to camp, Arthur, if that's okay. Sure. Go on, I'll see you later. Como deu pra ver, a Rockstar previu pelo menos 3 cenários diferentes para essa missão, com inúmeras variáveis, como se o Arthur pegou ou não o peixe lendário antes da missão, se tem isca no inventário e por aí vai. Enfim, cara, os desenvolvedores pensaram em todas as alternativas. Mas e tu, conseguiu pegar o peixe lendário nessa missão com Kieran? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. E se por acaso tu já assistiu algum vídeo meu, tu já sabe que eu gosto muito de falar sobre a rotina dos NPCs aqui no jogo.
jogo. E eu vou aproveitar essa participação aqui no canal do AEG para falar mais sobre isso. Mas eu não vou falar de um NPC qualquer, mas sim do cachorro da cidade de Rhodes. Apesar de parecer um simples e genérico cachorro, colocado ali apenas para compor o cenário, e ele revela ser bem mais complexo do que isso, já que ele possui até mesmo uma triste história de fundo. E para entendê-la, nós iremos acompanhar a sua rotina. Ele começa o dia lá por volta das 6 horas, acordando nos barracos ao entorno de Rhodes. Depois disso, ele vai indo devagar até a cidade, cheirando uns arbustos e dando umas mijadas. Chegando na cidade, ele passa um tempo por lá, ficando perto da estátua e olhando pela janela do armazém geral. E por aí vai. Em um certo momento, ele vai se dirigir até a funerária da cidade. E agora as coisas começam a ficar interessantes, já que ele passa praticamente a manhã inteira ali, sentado à porta do estabelecimento, como se estivesse esperando alguém aparecer. E ele fica aguardando tanto nos fundos quanto na frente da funerária. E ele é tão determinado e paciente, e chega até mesmo a dormir na porta do local. A paciência dele acaba lá por volta das 6 horas da tarde, já que ele se levanta e se dirige até o cemitério de Rhodes. Lá ele continua sua busca, cheirando tudo que vê pela frente. E depois de um longo dia de buscas, o cachorro parece finalmente ter encontrado o que procurava, o seu dono, já que ele para de farejar quando chega nesta cova, que como podemos ver tem sinais de ter sido feita recentemente. E ele fica cheirando o local e em certo momento começa a cavar na esperança de reencontrar seu falecido dono, mas depois de tentar muito, ele finalmente desiste e se deita sob a cova. Agora que nós acompanhamos a rotina do cachorro, podemos entender melhor a sua história. O homem que estava enterrado provavelmente era seu dono, ou ao menos uma pessoa que o cachorro gostava bastante. Esse homem trabalhava na funerária da cidade, mas acabou falecendo em algum momento e sendo enterrado no cemitério da cidade. Mas o cachorro não sabia disso, então ele foi até a funerária para encontrá-lo, da mesma maneira como deveria fazer todos os dias. Mas após perceber que o homem não estava lá, começou a farejar os rastros do falecido. E isso o levou até sua cova, já que o homem havia sido enterrado recentemente, com seu cheiro ainda sendo aparente para o olfato apurado do animal. E bom, não é novidade pra gente que a Rockstar tenha se esforçado muito em dar vida a esse jogo, criando rotina para todos os NPCs da cidade. Mas só de pensar que eles fizeram isso até para um simples cachorro, mostra como esse jogo é acima da média quando o assunto é atenção aos detalhes. Pois convenhamos, a Rockstar teve todo esse trabalho de criar toda essa história, da qual a vasta maioria dos jogadores nunca nem ficou sabendo. Mas com isso eu encerro minha participação aqui nesse vídeo no canal do AEG, e eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter participado desse vídeo, porque eu já era fã desse cara aqui antes mesmo de começar a criar conteúdo aqui pra internet, e é incrível que hoje eu tô participando de um vídeo dele. E caso tu curta conteúdos como esse, mostrando detalhes, curiosidades e mais coisas do Red Dead 2, dá uma passada lá no meu canal, o link vai aparecer aí no card e na descrição desse vídeo. Tamo junto, valeu! Para encerrar o vídeo com chave de ouro, eu vou mostrar uma cena muito interessante que demonstra o como a Rockstar se preocupou com os mínimos detalhes desse jogo. Para isso, nós teremos que voltar para uma das cenas mais icônicas do capítulo 1, quando conhecemos a série Eller em Ambarino. Após revistarmos a cabana, o Dutch pede para o Arthur investigar o celeiro, e enquanto fazemos isso, o Micah fica encarregado de dar mais uma olhada na cabana, para caso o Dutch e o Arthur tenham deixado algo passar. Nesse momento, o Micah entra na cabana sozinho e nós seguimos para o celeiro, mas caso a gente use o mod de câmera livre, será possível retornar para a cabana enquanto o Micah ainda está lá dentro. Até é possível fazer isso sem mod, mas com ele nós podemos capturar vários detalhes legais, já que podemos posicionar a câmera onde quisermos. Se acompanhar o rato pelas dependências, veremos que ele vasculha os armários, circula pela cabana, olha embaixo da cama e chega até mesmo a se aquecer um pouco na lareira. Depois de cumprir esse roteiro, ele vai voltar para o móvel do lado da porta e ficará parado, esperando o Arthur progredir na missão para continuar. Então, nesse momento, a gente precisa sair da câmera livre, ir ao celeiro e avançar na missão. E aproveitando que eu tava no celeiro, eu resolvi testar o que acontece caso a gente siga o O'Driscoll na neve depois de poupá-lo. Eu pensava que ele iria correr até um certo ponto, com o jogo fazendo ele sumir depois de um tempo. Mas, para minha surpresa, eu descobri que ele fica correndo por volta de todo o rancho. Ele chega a ir até as extremidades do mapa onde as texturas já não são tão detalhadas. Inclusive, o Arthur nem pode chegar nessa área sem falhar a missão. Então, curioso ver que a Rockstar deixa o NPC circulando por lá, mesmo sem ter nenhuma necessidade. Mas voltando para o assunto, depois de lidarmos com o O'Driscoll no celeiro, nós podemos voltar para a cabana com o cavalo. Nesse momento, a gente volta a usar o mod de câmera livre. Lá dentro, nós podemos ver que o Micah mudou de posição, agora estando como se estivesse puxando a série para fora do porão. Ele fica nessa posição até a cutscene começar. Caso a gente se aproxime com o Arthur, os sons de móveis caindo e pratos quebrando começarão, assim como os gritos da série, Micah e Dutch.
Mas apesar dos barulhos, os três permanecem parados lá dentro. E enquanto toda essa zona acontece, o Dutch fica simplesmente parado observando tudo, com uma expressão neutra no rosto, tipo foda-se. E um detalhe legal é que, diferente de antes, agora o jogo renderiza o porão onde a série estava escondida. Eu me surpreendi bastante, pois o local é totalmente modelado, sendo um depósito onde o casal guardava as lenhas cortadas. Depois de um tempo lá dentro observando tudo, o jogo vai simplesmente iniciar a cutscene, independente de onde o Arthur estiver, seja dentro ou fora da cabana. Eu mostrei tudo isso pra vocês apenas para evidenciar o como a Rockstar se importou muito com os mínimos detalhes desse jogo durante o desenvolvimento. Nenhum jogador veria todas essas cenas que eu acabei de mostrar caso não estivesse utilizando um mod de câmera livre, então não haveria razão nenhuma para eles terem todo esse trabalho com o motion capture depois de fazer o Micah ficar circulando e encontrando a série, já que quando a cutscene começa eles já estão em uma posição diferente. Mas claro que isso não acontece o tempo todo. Exemplo disso pode ser encontrado na mesma missão quando o Arthur vai investigar o celeiro. Diferente do que eu imaginava, o O'Driscoll não tá lá parado esperando o Arthur entrar para dar o bote e nos surpreender, já que o jogo só spawna ele no momento que o Arthur abre as portas. Mas a recíproca não é verdadeira com o cavalo, já que ele está lá mesmo antes da gente entrar. Então não é sempre que o jogo se preocupa com os mínimos detalhes. Mas uma coisa que eu posso te garantir é, o Red Dead 2 faz isso mais do que qualquer outro jogo que tu possa imaginar. Existem diversas outras curiosidades como essa, que agora que eu tô com um PC decente, posso finalmente gravar e mostrar pra vocês aqui nos vídeos. Então se tu quiser ver mais cenas como essas aqui nessa série, não deixa de comentar #AEG mostra mais cenas. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu o conteúdo e deseja apoiar o crescimento do canal, considera se tornar um membro do canal do AEG, pois além de vários benefícios, tu também concorre a sorteios mensais. Neste mês, os membros estão concorrendo a uma caneca do canal do AEG e ao Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa, que além do guia oficial em capa dura, inclui um guia de estratégia para o 100% e 2 pôsteres exclusivos para a tua coleção. Mas se tu preferir esse combo em mãos o quanto antes, saiba que tu pode acessar o site oficial da Editora Europa através do segundo link da descrição. Ao finalizar a tua compra, tu pode utilizar o cupom AEG5 para garantir um desconto especial para adquirir o teu guia pelo melhor preço possível. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria convidar todos vocês a passarem no canal do Vander. Ele postou um vídeo muito interessante no canal dele mostrando várias curiosidades bem legais no Red Dead 2, incluindo o Trevor e a luta secreta do Charles. Então clica no card que tá aparecendo aí na tela para prestigiar o trabalho do Vander, já que eu fiquei imensamente grato por ele ter participado aqui desse vídeo. Então um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!